Olá, estudantes do sexto ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 37 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre as camadas e estruturas geológicas, nossa parte 3. Já falamos sobre os outros períodos da Terra, a sua história, algumas curiosidades, quando surgiu o primeiro ser vivo, enfim, como a vida surgiu no planeta. E agora a gente vai falar sobre a história da Terra, contada através da geologia, com ênfase no éon fanerozoico e as suas subdivisões. Então, se vocês não lembram o que é um éon, recomendo que assistam às nossas aulas anteriores, onde a gente explica lá o que é um éon, as suas subdivisões, as eras, enfim, os períodos, para entender bem certinho como é que vai ser a nossa aula de hoje. O que a gente vai estar discutindo na nossa aula de hoje? Os objetivos específicos da nossa aula: identificar os diferentes intervalos de tempo que contam a história da Terra, então, que a gente já estava comentando nas aulas passadas, os éons, que contam um grande período de vida da Terra, as eras, que são períodos menores de tempo dentro dos éons, os períodos, que são períodos de tempo menores dentro de cada era e assim por diante. E vamos conhecer o éon fanerozoico e os seus principais acontecimentos. O que aconteceu nesse éon, nesse período da Terra? Quais foram as vidas que surgiram? Quais foram os acontecimentos? Como os continentes se comportavam nesse éon? Antes da gente começar, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Continuem fazendo as anotações sobre essas aulas, sobre esse conteúdo. Elas são muito importantes, tanto para uma revisão, para uma prova, para uma avaliação, ou simplesmente para relembrar o que nós trabalhamos na nossa aula de hoje. Vai trabalhar com uma outra aula que tem esses períodos, tem essas eras geológicas, então é importante vocês terem o caderno de revisões, darem uma lida antes de entrarem numa aula nova sobre isso, para vocês relembrarem o que estava sendo trabalhado. Vamos lá então. Na nossa última aula, nós comentamos que o éon fanerozoico é o nosso éon atual, iniciado há 542 milhões de anos atrás, e o fanerozoico significa vida visível, por ser o éon em que houve a grande explosão de vida no nosso planeta. Está dividido em 3 eras: o paleozoico, o mesozoico e o cenozoico. Então nós temos aqui os outros éons que nós já trabalhamos, que é lá de 4,6 bilhões de anos até 542 milhões de anos atrás. Então, muitos bilhões de anos se passaram até nós entrarmos nesse éon atual, no éon fanerozoico. Apesar de ele estar com grandes subdivisões de eras, períodos, épocas, mais do que os éons anteriores, é porque nós temos mais descrições desse éon atual. Nós temos mais fósseis encontrados, então nós conseguimos dizer como que era o ambiente com mais facilidade, se estava com grandes tempestades, enfim, o nível do mar, graças à grande quantidade de fósseis e seres vivos encontrados nesse éon, no éon fanerozoico. Vamos falar um pouquinho sobre a era do Paleozoico. A era do Paleozoico é uma era dentro do éon, certo? Um período de tempo. Era que vai de 542 a 251 milhões de anos. Corresponde a quase metade do éon fanerozoico. Durou 291 milhões de anos e está dividida em 6 períodos geológicos: o Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e o Permiano, do mais antigo para o mais recente. Então, se vocês observarem na nossa tabela ali atrás, vocês vão perceber essas eras ali, esses períodos geológicos ali. Nela, os continentes estavam agrupados em um único, chamado de Pangeia. Então, na era do Paleozoico, nós tínhamos um único supercontinente, Pangeia. Foi a era em que se formaram as jazidas de carvão. Então, o carvão que nós extraímos hoje para produzir energia elétrica, por exemplo,
é desse período. Então, levou milhões de anos para se formar e nós podemos extrair ele hoje. Tão importantes para a humanidade. No primeiro dos seus períodos, o Cambriano, os animais tiveram grande diversificação evolutiva, hoje chamada de explosão cambriana, graças à grande biodiversidade que surgiu ali. Os animais foram evoluindo, eles foram se modificando nesse período. No Permiano, porém, o último período dessa era, ocorreu o contrário, a maior extinção em massa de formas de vida e animais e vegetais verificada na Terra. Então, assim como no Cambriano surgiu uma grande biodiversidade, uma grande variedade de seres vivos, no Permiano a maior extinção em massa já registrada aconteceu também. No Ordoviciano surgiram, era do Paleozoico, no Ordoviciano surgiram os peixes de água doce. No Siluriano apareceram as plantas terrestres mais antigas que se conhece. No Devoniano apareceram insetos mais antigos e os anfíbios. No Carbonífero e no Permiano houveram grandes florestas gigantescas que deram origem às jazidas de carvão. Como elas deram origem às jazidas de carvão? Então, essas gigantescas árvores, elas porventura morreram, enfim, e foram soterradas. Com o passar do tempo, a pressão, o calor, enfim, transformou o carvão delas, o carbono delas, em um carvão mineral, que nós utilizamos hoje. Se você queima um pedaço de madeira, ele vai virar um carvão. Você não deixa ele queimar até o final. Mais ou menos aconteceu com essas árvores. Elas se transformaram em carvão mineral. Os répteis também surgiram no Carbonífero. Aves e mamíferos ainda não existiam nessa era. Então, a era do Paleozoico existiam muitos animais aquáticos e insetos gigantes. Os anfíbios começaram a sair das águas e ocupar os ambientes terrestres, e as árvores eram enormes, eram gigantescas. Era Mesozoica, era geológica do Éon Fanerozoico, que está compreendida entre 251 milhões de anos e 65,5 milhões de anos atrás, o que corresponde aos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo, 65,5 milhões de anos. Alguns vão lembrar já o que aconteceu nesse período, nessa época. Quando a era Mesozoica começou, havia um único continente, a Pangeia. Ele veio depois a se fragmentar em dois, Laurásia ao norte e a Gondwana ao sul. A ruptura da Pangeia foi acompanhada de extensa atividade vulcânica. Então, as placas continentais, elas começaram a se movimentar. E as placas tectônicas também, e isso fazia com que uma colidisse com a outra. Quando uma placa tectônica bate em outra, pode surgir a formação de um vulcão, ou uma ruptura, e o magma sai para a crosta terrestre. Então, esse movimento dos continentes, a separação em dois continentes, gerou uma intensa atividade vulcânica. Então, os vulcões ao redor do mundo todo começaram a entrar em erupção. O período Triássico começou há 251 milhões de anos e terminou há 199,6 milhões de anos atrás. Surgem os primeiros dinossauros e mamíferos ovíparos, marcando o repovoamento do planeta depois daquela extinção, da maior extinção em massa que nós tivemos. Além dos dinossauros, surgem os primeiros répteis voadores, os pterossauros, tartarugas, sapos e mamíferos. Nos oceanos, invertebrados e corais evoluem para espécies novas, então eles vão se diversificando. A vida deu um jeito de se renovar. Apesar da maior extinção já vista na Terra, agora no Triássico ela começa a se renovar, a se diversificar novamente.
O segundo período do Mesozoico, o período Jurássico, começou há 199,6 milhões de anos e terminou há 145,5 milhões de anos atrás. Os répteis se estendem por todo o domínio da Terra. Então, os répteis dominaram a Terra nesse período. E é por isso que esse período foi batizado de a Era dos Dinossauros. Havia ainda moscas, borboletas e libélulas, além de grande parte da Terra estava recoberta por árvores e plantas com flores. No sétimo ano a gente vai comentar sobre essas árvores e plantas com flores. Também faz parte da evolução delas. Mas também tem uma evolução específica. Mas enfim, a Era dos Dinossauros, com grandes árvores, com uma grande biodiversidade. Então, muitas imagens vocês vão encontrar, muitos filmes sobre os dinossauros e como eles ocupavam todo o planeta Terra. O último período da Era Mesozoica, período do Cretáceo, começou há 145,5 milhões de anos e terminou há 65,5 milhões de anos atrás. Nele, os continentes começaram a adquirir a sua atual conformação. Então, eles foram se separando, Larásia e Gondwana foram se separando e ficando na posição atual dos continentes que nós conhecemos. Os dinossauros são extintos em decorrência da queda de um meteorito de 10 quilômetros de diâmetro. O diâmetro do meteorito, o tamanho do meteorito, de uma ponta até a outra, tinha 10 quilômetros, na península de Yucatán, no Novo México. O evento deixou a Terra coberta por uma poeira durante meses e matou as plantas, impedindo a fotossíntese, exterminou também os dinossauros. Morreu as plantas porque elas não conseguiam fazer fotossíntese, porque o sol não passava por essa poeira. Sem plantas, os dinossauros herbívoros não tinham que se alimentar. Sem os dinossauros herbívoros, os carnívoros também não tinham que se alimentar. E assim, uma grande extinção ocorreu. Então, a extinção dos dinossauros ocorreu. Uma das teorias é em decorrência desse fato. Apenas pequenos animais conseguiram sobreviver, porque eles não precisavam de uma dieta muito elaborada. Então, eles não precisavam se alimentar de uma grande quantidade de folhas, uma grande quantidade de plantas ou de outros seres, de outros animais para sobreviver. Os pequenos animais conseguiam, com um pouco de comida que eles encontravam, sobreviver. O Cenozoico é a era geológica que se iniciou há 65,5 milhões de anos e se estende até os dias atuais. O Cenozoico é dividido em 3 períodos: Paleógeno, de 65,5 milhões de anos a 23,03 milhões de anos atrás. Percebam que quanto mais próximos os nossos dias atuais, mais específicas essas datas conseguem ser, porque a datação por carbono consegue ser mais específica. Decaimento radioativo, que a gente comentou na nossa aula passada. Com as épocas do Paleoceno, do Eoceno e do Oligoceno. O Neógeno, de 23,03 milhões de anos a 2,6 milhões de anos atrás, com as épocas do Mioceno e do Plioceno. E o Quaternário, de 2,6 milhões de anos atrás até os nossos dias de hoje, com as épocas do Pleistoceno e do Holoceno. Era Cenozoico, então foi no Cenozoico que a superfície da Terra assumiu a sua forma atual e houve muita atividade vulcânica, como a gente já comentou, movimento dos continentes, movimento das placas tectônicas, vulcões. E a formação das grandes cadeias montanhosas, 2 placas tectônicas, uma batendo de frente com a outra, parte da crosta terrestre sobe. Então, formam-se as montanhas, como os Andes e os Alpes do Himalaia. Os Alpes e o Himalaia. O Cenozoico tem sido uma era de resfriamento a longo prazo, com um leve aquecimento no Mioceno. Então, nós estamos com o planeta decaindo a sua temperatura. Esse decaimento da temperatura teve um pequeno elevamento no Mioceno, mas enfim, diminuição das atividades vulcânicas, o planeta em si ele vai reduzindo
a sua temperatura, mas posteriormente ele vai se aquecer novamente. Ele tem esses períodos de resfriar e aquecer. No Mioceno, época mais longa da era cenozoica, surgem grandes mamíferos como os cavalos, rinocerontes, os camelos e os antílopes, e grande evolução dos vertebrados marinhos, então explosão da vida marinha. A marca da época do Plioceno é o aparecimento dos hominídeos, mais precisamente o Australopiteco na África do Sul, há aproximadamente 2,6 milhões de anos atrás. Os hominídeos são os ancestrais mais próximos do homem que nós temos. Então, há 2,6 milhões de anos atrás. Uma imagem dos grandes mamíferos, dos primeiros hominídeos. O período quaternário teve início há 2,6 milhões de anos e se estende até os dias atuais. Nele aparece o Homo sapiens e, na época atual, o quaternário, o Holoceno, o grupo animal dominante são os mamíferos. Então, no Holoceno, agora, nós é que dominamos o planeta Terra. Estamos em todos os cantos do planeta Terra. O Holoceno é o termo geológico que abrange os últimos 11.500 anos da história do planeta Terra. Então, os homens e os outros mamíferos se espalhando pelo planeta Terra. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste novamente, faz algumas pausas, anota as datas ali, tenta montar um calendário bonitinho, as suas ordens, e se ficou alguma dúvida, assiste novamente o vídeo para essas anotações, faz as pausas necessárias, responde os nossos exercícios e nos vemos na nossa próxima aula.